No teste, me ouve, Rose? Sim, estou te ouvindo. Ok. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pela participação de todos. Meu nome é Alexandre Zaqueu, eu sou diretor de operações da Tenova Consulting. O nosso assunto hoje vai ser a automação, né, de notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, de todas as modalidades, de notas fiscais, conhecimentos, notas de serviço, e na modalidade cloud. Tá? Essa é a solução que nós desenhamos, implementamos já em alguns clientes, e é o que acreditamos ser a tendência de mercado, esse movimento para as aplicações em cloud, ok? Uma breve apresentação minha, alguns segundos. De novo, sou diretor de operações da Tenova Consult, já tenho aí mais de 20 anos de experiência em SAP, ok? Mais de 10 anos em vivência com SPED, NFE, participei dos primeiros projetos lá, na verdade, em 2007, 2008, toda a parte de emissão e recepção. Atuei também em projetos de fatura eletrônica na América Latina, em outros países também adotaram após o Brasil. E na parte específica de inbound, que é o nosso tema de hoje, trabalho também desde 2009, né, mais de 10 anos, ok? Basicamente isso, a Tenova Consulting é uma parceira SAP, parceira na modalidade Partner Edge, foi fundada em 2017, tá? Por um grupo bastante experiente. Tá? Estamos localizados em São Paulo, aqui na região da Berrini. Okay? Depois eu volto nessa página para vocês tomarem nota dos meus dados de telefone e de e-mail, tá? Para a gente se comunicar depois. Eu vou já dar início aqui na apresentação. Eu vou só desligar o meu vídeo por enquanto para poupar a conexão. E ao final, quando a gente passar para a parte de debates e questões, eu vou ativar o vídeo. Aqui são os tópicos que nós passaremos, ou seja, vou falar um pouco da arquitetura, do monitor em si, né, no SAP, as principais funções de capturar pedidos de compra quando recebemos as notas, controles de portaria, a automação dos processos em si, automação aí, entre aspas, Migo e Miro, porque a gente sabe que só Migo e Miro não atende tudo, a nossa solução aqui ela atende todas as etapas, todos os processos de negócios no SAP. E por último, eu vou falar um pouco das principais configurações da nossa ferramenta, a navegação do próprio monitor, e aí eu vou fazer online, tá? Eu vou sair aqui do PowerPoint, vou conectar aqui no nosso SAP, e vou navegar um pouco com vocês, e também vai ser aí o momento que a gente vai abrir para as questões, ok? Eu tenho alguns slides adiante, eu acredito que vou passá-los em torno de 20 e 25 minutos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, para que sobre tempo para a gente conversar ao final. Antes de eu iniciar, um ponto que eu gostaria de ressaltar, a gente está focando aqui muito mais nas soluções, né, os desafios, né, como integrar a prefeitura, como integrar o SAP, o que faz com a S4HANA, altos volumes, né, cloud, mas também eu queria falar um pouco de um assunto que todo mundo já sabe, todo mundo que está em busca ou que tenha já alguma solução dentro de casa, que são os benefícios que nós esperamos com a automação. Tá? Muitos já sabem, então, ou seja, a gente quer reduzir tempo, né? A gente quer reduzir erros, a gente quer facilitar a comunicação com os nossos fornecedores, tá? E um ganho de performance no processo de recepção como um todo. Tá? Esses são os principais. A título de exemplo, o que nós temos obtido nos nossos clientes é um ganho muitas vezes, que ultrapassa 70%, tá? Na redução de digitação de notas e tudo mais. Então, ou seja, vale a pena, né? Vale a pena, é um assunto que ainda é bastante procurado por empresas,
para melhorar o que já tem ou para colocar uma solução caso não tenha. Então, esse aqui é o objetivo da nossa reunião e agora eu vou passar diretamente para a solução em si. Okay? Eu inicio pela arquitetura, tá? Arquitetura, aí eu volto ao título dessa nossa live aqui, que é uma arquitetura cloud, tá? Então, o que é isso? 100% cloud, ou seja, aqui embaixo, nessa parte inferior, que representa o que seja o ERP, né? Versão ECC ou S4, ok? E ele se comunica direto com a nuvem. Numa modalidade HTTPS, ou seja, internet direto, nós usamos a REST, né? A tecnologia REST de chamada, onde o SAP ele é sempre ativo, tá? Ou seja, não existe o mundo externo chamando o ERP. Tá? É o SAP que envia, que vai buscar, que vê se tem status, enfim, ele é sempre ativo. Tá? Isso aqui é muito importante do ponto de vista de segurança, né? De dados e de acesso. Uma coisa importante que eu queria ressaltar a nossa solução ela está dentro de um namespace, desenvolvido dentro das metodologias ditas pela SAP, na modalidade Partner Edge. Todos os pacotes do SAP, o monitor e todas as automações, elas estão dentro desse pacote namespace. E através dessa conexão, nós temos esse componente externo aqui que faz as conversões e as leituras do XML e se comunica com o mundo externo, tá? Para buscar, fazer download de Cefaz, para receber por e-mail, para fazer busca nas prefeituras, para receber PDF de prefeituras e converter, enfim. Essa aqui é a principal arquitetura. Importante, isso aqui, essa arquitetura não demanda nem outro middleware, nem PI, nem PO, nem outro middleware, nem outro software, nem outro servidor. Tá? Então, aqui já tem um save interessante de infraestrutura e de manutenção, tá? Nessa metodologia aqui, nessa arquitetura. Ou seja, o objetivo aqui desse acesso para fora nada mais é do que capturar todos os arquivos, sejam de conhecimento de transporte, nota fiscal mercantil, nota fiscal de serviço, tá? E trazê-los para dentro do SAP, para dentro do monitor. Esse é o nosso principal desafio. E essa aqui, tendo esses arquivos dentro do monitor, aqui do SAP, nós implementamos o Inbound Automation, que nada mais é, primeiro de tudo, um monitor único, aqui nós temos esse monitor único que trata todos os tipos de XML, tá? E também faturas não eletrônicas, né? Ou seja, nós temos aqui uma ferramenta para input de concessionárias, faturas manuais, aluguéis, tudo aquilo que não é eletrônico, tá? Temos também toda a comunicação que você faz para recebermos os eventos e executarmos manifestos, né? Sejam eles automáticos, manuais, os manifestos de evento, de desconhecimento, de desacordo do frete e, sobretudo, os eventos dos fornecedores, as cartas de correção, cancelamento, ou seja, nós puxamos tudo isso automaticamente. Então, o nosso monitor do SAP, ele está sempre em constante comunicação com a autoridade fiscal para trazer todos os eventos e todas as notas. Okay? Temos também o controle de portaria, ou seja, registrar quando a nota chega, a conferência é super importante, receber, identificar o pedido, comparar esse pedido com os dados do XML que estão chegando, apontar divergências, encaminhar essas divergências por e-mail, por outras notificações, nós temos todos esses componentes aqui. Temos também a automação dos processos em si, compras de consumo, estoque, imobilizado, devolução de venda, armazenagem, retorno simbólico, ou seja, cobrimos todos os cenários. Tá? A nossa solução cobre exatamente todos os cenários para todos os tipos de arquivo que recebemos. E nas interfaces dentro do SAP, a gente faz Migos, Miro, Inbound Delivery, folha de serviço, lançamentos de finanças só de contas a pagar, nota fiscal writer, ativamos o workflow e
também disponibilizamos alguns relatórios de auditoria, os quais eu mostrarei aqui ao longo da apresentação. Okay? E, ou seja, é importante, os nossos principais parceiros aqui de mensageria, a Invente, que é uma mensageria bastante grande, cerca de 10% dos XMLs do Brasil trafegam essa mensageria. Temos outro parceiro também, Sistax, no qual também aqui nós fazemos a validação fiscal dos arquivos, tá? É uma validação fiscal aqui que acusa as divergências dentro do SAP. E também buscamos, se for necessário, XML dentro de algum FTP ou comunicamos com alguma mensageria que vocês já têm implementado, tá? O ponto é, isso aqui é cloud, esse componente é cloud, ele se conecta com diversas fontes para obter os arquivos. E essa é a arquitetura. Esse meu próximo slide é um desafio que todos têm, que é como recebemos as notas fiscais de serviço. Tá? Como fazemos? Primeira modalidade, que é o desejo de todos, é a gente receber e se conectar nas prefeituras via web service. Infelizmente, são poucas as prefeituras, hoje estamos conectados aí em torno de 60 municípios no Brasil. Quando a gente se conecta... Alexandre? Vontade. Alexandre, seu áudio está cortando um pouquinho aqui para mim. Queria saber se o pessoal está conseguindo ouvir bem, só para a gente manter a alinhadinha. Desculpe, pessoal. Eu vou fazer mais um teste. Tem mais alguém aí que percebe meu áudio cortando? Alguém me ouve bem? Deu uma... Está oscilando mesmo. Deixa eu só checar aqui. Ô, Alexandre, tem hora que o áudio fica bem baixinho para a gente escutar. Eu vou tentar me aproximar mais aqui, tá? Tomara que seja só minha aproximação e não a rede em si, mas espero que não seja a rede. Mas se for a rede, eu me reconecto, tá, pessoal? Eu estou o mais próximo possível aqui. Então, vocês podem postar aqui, se notarem que ainda está oscilando, que eu tento uma conexão diferente, ok? Então, eu volto aqui no desafio de receber as notas fiscais de serviço. O primeiro é pelo web service das prefeituras que disponibilizam esse serviço. Quando acontece, é bastante simples, a gente acerta o método da prefeitura e obtém os arquivos de forma automática, assim como fazemos da Secretaria da Fazenda, de NFE. Tá? A segunda modalidade é uma digitação em um portal, e essa digitação pode ser o conteúdo da nota, pode ser o upload do XML ou do PDF. E a terceira modalidade é um OCR que fazemos nos PDFs das prefeituras, vindo direto da prefeitura, vindo dos fornecedores. O importante é encaminhar isso para um endereço de e-mail nosso, aí nós fazemos essa digitalização, convertemos em um padrão único. Então, com esse desenho aqui, o que eu quero explicar? Independentemente da modalidade que nós estamos capturando, nós convertemos ele a um padrão único de XML e descarregamos dentro do SAP para ele cair no monitor e aí entrar no processo de automação. Tá? E tem um quarto, que é a digitação manual dessa nota dentro do SAP. Tá? Então, isso é quando nós não conseguimos nenhum outro método, e às vezes usamos também isso para prefeituras que ainda estão no papel, ainda existem, tá? Prefeituras que não são eletrônicas, várias, na verdade, então já passamos por isso, então nós temos essa quarta opção aqui, que é digitalizar, é um input manual mesmo dentro do SAP, uma transação. Tá? Na verdade, pode ser aqui também pelo portal, que acaba caindo aqui. Enfim, com esses 4 métodos, a gente busca obter o maior número de cobertura de municípios. Tá? Pessoal, eu não vi mais nenhum comentário aqui, então espero que minha conexão de voz aqui seja um pouco melhor. Tá? Se tiver alguma oscilação, alguma quebra, por favor, podem... Oscilando um pouco ainda. Eu
Eu vou tentar falar um pouco mais breve, um pouco mais pausado. Eu acho que, na verdade, o que pode estar acontecendo, eu posso estar tendo algum problema de rede. Eu vou... continuando, eu acabei de falar dos desafios e dos métodos aí de recepção de nota de serviço, tá? E agora eu saio um pouco da arquitetura, de como a gente captura os arquivos, nuvem, cloud, e entro já no monitor SAP em si. Tá? Esse slide que vocês estão vendo, ele é o próprio monitor que nós temos no SAP. É um monitor único, como eu tinha mencionado no início. Nós temos todos os tipos de documento. Vocês veem aqui nessa coluna, aqui que eu estou passando o mouse, é um documento de NFE, CDNFAC, de CTE. Esse finanças aqui, eu me refiro àqueles inputs manuais, faturas não eletrônicas que são imputadas aqui, concessionárias, aluguéis, enfim. Todos os documentos, as faturas, elas são combinadas nesse único grid aqui. Daqui, nós temos todas as informações de valor, de número, de nota. Disponibilizamos o XML para download, o PDF para download e visualização, anexos, essa coluna de anexos, ou seja, além de PDF, é possível anexar aqui boleto, qualquer documento, ao contrato, qualquer documento que ajude entender a autorização do pagamento ao longo do processo. Tá? Temos aqui também o controle de portaria, esse caminhãozinho aqui, quando tem isso, significa que essa nota já está dentro da foi registrada. Temos a indicação aqui de baixa de pagamento, vocês estão vendo? Uma coluna, quando essa fatura é paga, também trazemos a notificação. O que eu tinha mencionado de integração com o Cefaz, temos os status aqui, se a nota está ok, se ela teve uma carta de correção, se teve um cancelamento, esse sinal de cancelamento, os últimos manifestos que foram realizados para a nota. Então, enfim, esse grid aqui, ele dá uma visão bastante ampla de todos os documentos, de todos os tipos. Né? Queria chamar a atenção para essa parte aqui de cenário, né? Vocês estão vendo esse código, compra de consumo, entradas automáticas, serviços, CTE venda, enfim. Essa definição aqui, na verdade, é o que faz a conexão com essa parte inferior aqui do monitor, que é a automação em si, né? Então, eu estou selecionando nessa nota aqui, nesse exemplo, né? Aqui tem essas etapas, o fluxo, ela atribui um pedido, faz manifestação, faz contagem cega, faz a conferência, amigo, manifestação, miro, etc. Então, ou seja, esse fluxo que vocês estão vendo aqui embaixo, ele está atrelado a esse cenário aqui em cima. Então, cada tipo de cenário tem o seu fluxo, tá? E em cada fluxo, por configuração, nós determinamos se ele será automático, totalmente automático, rodado por job, ou se vai ser feito manual, ou se vai ser feito fora. Tá? Trazemos aqui também, ao longo do processo, todos os documentos que foram gerados. Tá? Tem a nota fiscal, tem o documento de contas a pagar, o documento de entrada física, ou seja, o log completo aqui. Por aqui se faz o estorno também. Né? Por aqui se faz o estorno. Navegando nas abas aqui, a gente tem os detalhes, tem os eventos, o detalhamento de itens, o log completo, tá? O log completo do que foi feito com essa nota, né? De acerto, de erro e por diante. Então, além disso, podemos fazer manifestos manuais, consultar a Cefaz a qualquer momento, tá? Fazer as baixas de PDF em massa e assim por diante. Então, qual o objetivo aqui desse monitor? É um monitor único, é um monitor de fácil acesso, de fácil navegação, que dá uma visão completa de todas as etapas da nota. Ok? Mas, ao final, pessoal, eu vou navegar um pouco nesse monitor, como eu mencionei. Vocês vão, no SAP, vocês vão entender um pouquinho mais de detalhe. Aqui é uma visão do mesmo monitor, tá? Aqui num S4. Isso aqui ainda não é um Fiori, tá? Isso aqui é uma visão do SAP Guide dentro do S4. Um pouco aí o layout, para quem gosta mais aí esse layout do S4, mas as funcionalidades são as mesmas. Queria chamar a atenção que
Esse monitor permite uma seleção bastante dinâmica. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, a gente pode combinar tipo de cenário, tipo de parceiro, tipo de documento, se está cancelado, tá? Enfim, empresas, filiais. E aqui, nesse lado direito, além dessa combinação, nós podemos fazer uma seleção por etapas. Vocês veem aqui é um exemplo. Eu quero as notas que estão comigo concluída e miro pendente. Aqui eu combino diversas etapas ao longo do processo para ir exatamente atrás daquilo que eu estou buscando, né? E isso aqui, essa busca, ela varia dependendo de área para área. A área de compras faz um tipo de busca, a área fiscal faz um tipo de busca, né? Então, enfim, isso aqui permite ver que nota que está pendente, que nota que está com erro, e além disso, né, queria só ressaltar que também nós enviamos notificações dos erros ao longo de todas aquelas etapas, tá? De acordo com as áreas responsáveis. Essa tela é a tela de entrada manual. Eu mencionei de faturas que não são eletrônicas. Você abre uma transação na SAP e dá um input aqui, coloca qual é o cenário, o valor, atribui um pedido, coloca um centro de custo, tá? Coloca o número da nota. Isso aqui é um input manual que pode ser para qualquer coisa, tá? Concessionárias, aluguéis, aquelas prefeituras que eu mencionei que não são eletrônicas, tá? Então, isso aqui a gente cobre todos os cenários. Se anexa documentos, esses documentos também a gente disponibiliza lá quando registra a Miro, né? Quando coloca lá no contas a pagar, tem esses documentos que ficam atachados. Okay? Passo para o próximo ponto, que é a atribuição e a comparação entre XML e pedido de compra. Tá? O primeiro desafio aqui, muitos já devem ter vivido, é como buscar o pedido. Tá? Como buscar o pedido automaticamente. Então, o que nós fazemos? Óbvio, nós temos aqui por padrão ler as tags oficiais com DNFE, né? Se o fornecedor informa o número do pedido e o item, nós capturamos imediatamente, já atribuímos. Mas também nós lemos todos os textos. Né? Os textos, porque assim, nota fiscal de serviço não tem tag para pedido, CTE tampouco. Então, nós fazemos uma leitura na tag e em todos os textos. Tá? Temos uma lógica de string aqui que a gente busca e nos clientes que nós temos rodando, a margem de acerto é bastante grande. Tá? Se o fornecedor informar de alguma forma o número do pedido no texto aqui, nós capturamos e já atribuímos. Tá? Obviamente, nós capturamos, mas fazemos uma checagem. Esse aqui é um exemplo de cenário com 4 etapas, tá vendo? Um cenário com 4 etapas. Aqui é um exemplo. Esse pedido nós encontramos ele, mas ele já está atribuído. Tá? Já está atribuído aí ao fornecedor, a outra nota. Então, nós atribuímos, mas checamos se ele tem saldo, se ele pertence àquele fornecedor, ok? Então, a gente faz essa validação e envia notificação para a compra se caso alguma coisa aqui ocorra. E quando isso não acontece, tá? Ou seja, quando a gente não consegue capturar o pedido de nenhuma forma, nos resta digitar manualmente pelo monitor. Então, aqui é um cenário, né? Aqui é um cenário onde, estou vendo aqui nesse exemplo aqui, não está o pedido atribuído. É uma ação bastante simples, né? Se clica aqui nesse botãozinho da ação aqui, de atribuir pedido, e o monitor vai abrir essa tela mais abaixo aqui, que nada mais é do que todos os pedidos em aberto para aquele fornecedor. Tá? Não vai mostrar aqui pedido encerrado, não. Tá? Pedido fechado, pedido aberto. Temos também aqui uma configuração de depara de código de material para fazer essa busca ainda de forma mais performática, tá? Para não ficar exibindo pedido que não tem a ver com o cenário. Então, a gente tem algumas melhorias aqui. O objetivo é despender o menor tempo possível nessa atribuição. Associação com o pedido. Uma vez esse pedido estando atribuído, nós rodamos automaticamente, né? Óbvio, a comparação, né, com o pedido de compra. Para todos os cenários, ok, pessoal? Estou falando exatamente de todos os cenários, CTE, DNFE, DNFSE. O que acontece? Nós configuramos quais são os campos, inclusive retenções, tá? Nós configuramos todos os campos que queremos conferir. A esses campos atribuímos as origens, quais são os percentuais de tolerância, tá? Que vocês estão vendo aqui. Tá? Esse exemplo aqui, vocês estão vendo aqui, nessa etapa aqui, tá vendo? Nessa etapa aqui de conferência do pedido, a gente encontrou uma divergência, né? Aqui na CMSST. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá ok, pessoal?
Então, aqui, ele interrompe o processo, as etapas automáticas subsequentes aqui não são mais executadas, ok? E nós temos também automático na nossa ferramenta o envio de e-mail com esse erro para a área responsável. Tá? Então, a gente, para cada tipo de erro tem a sua área, e esses e-mails ele pode ser disparado de uma vez, tá? Ou seja, a cada pedido, ou ele pode ser disparado algumas vezes por dia para a área, fazendo a lista, nas últimas 4 horas, essas notas deram erro, né, e assim por diante. Então, ou seja, é configurável, cada empresa tem uma dinâmica nisso, e a gente adapta da melhor forma. Tá? O importante é que a área responsável seja a área de compra, seja a área fiscal, para, de repente, revisitar um pedido, revisitar um IVA, tome ação necessária, e lembrando que tudo isso aqui, essa conferência ela é feita bem antes da recepção da mercadoria. Tá? Então, eu estou navegando aqui mais ou menos na sequência cronológica com que as coisas ocorrem. Tá? E nesse caso aqui, muitas vezes a carga, a mercadoria ainda nem chegou a sair do próprio fornecedor, e a gente já tem condição aqui de analisar. Tá? E disparamos e-mail também para o fornecedor. Tá? Configurável. Aí eu dou um passo adiante e nós temos alguns relatórios, porque é muito importante a gente dar um tratamento gerencial a essas divergências. Tá? Muitas vezes é um IVA que está com problema, muitas vezes é uma configuração de localização, muitas vezes é um fornecedor que às vezes pode estar mais suscetível a erro. Tá? A gente sabe que a Cefaz valida, mas não valida todas as regras fiscais, então, portanto, a gente está passível de receber notas com erro. E aqui são alguns relatórios, na verdade é o mesmo relatório, mas com displays, outputs diferentes, onde a gente combina todos os fornecedores e todos os campos que nós configuramos para divergência. Né? Vocês veem aqui, ó, aqui é um relatório que tem todos os fornecedores, né? Inclusive o percentual de quem erra mais, aqui, ó, onde eu tenho mais erro, NCM, alíquota, tá? E aqui é bastante dinâmico. Aqui, nessa árvorezinha, eu vou selecionando, eu quero saber só o que dá erro de ICMS ST. Eu só flego esse aqui, tá? Ele vai mostrar quais são os fornecedores. E aqui, na extrema direita, eles dão os documentos que respaldam isso aqui. Então, eu já vou lá, já vejo a nota, ok? Tem também a visão gráfica, tá? Você faz o switch aqui de visão. Aqui é um exemplo, tá vendo? Quais são os campos que eu quero selecionar. Então, isso aqui é bastante dinâmico, tá? Os clientes nossos, eles usam bastante essa ferramenta aqui, porque isso nos ajuda a melhorar o processo. Então, uma coisa que eu não falei, a gente também tem uma parametrização para definir os IVAs, tá? E comparar com os IVAs do pedido. Controle de portaria, bastante simples, é uma transação que está aí dentro do SAP, você coloca ali a chave da nota, né? Ele simplesmente registra, né? Como eu falei, mostra o caminhãozinho, quem fez, que horas que fez, tá, ok? Super simples. E óbvio, se tem alguma etapa aqui automática encadeada disso aqui, já dispara as etapas automáticas. Se tem algum problema, o XML não foi encontrado, se essa nota foi cancelada, se essa nota tem algum problema, alguma divergência na comparação com o pedido, o monitor vai soltar esse erro aqui. Tá? E aqui é uma decisão da empresa, a gente configura se segue, se barra, se manda notificação, que faz o quê. Tá? Aí isso é muito variável, varia de empresa para empresa. E, penúltimo aqui, a automação em si. Tá, ok? Agora aqui a gente fala na automação, e eu de novo coloco em aspas, amigo Miro, porque a gente sabe que não é só isso, né? No processo aí de recebimento, tem muita coisa que não é amigo e Miro. Tá? Aí eu reforço, atendemos todos os cenários, tá? Realmente todos os cenários, e temos isso implementado no clientes. Óbvio, cada cliente tem sua especificidade, mas nós tratamos todos. Tá? Ressalto aqui esse conceito flexível que temos aqui dos cenários. Tá? Isso aqui é uma coisa que nossos clientes interagem muito conosco. Tá? Muitas vezes a gente tem um cenário já rodando e eles pedem para incluir a criação de pedido automática, ou incluir um workflow, ou incluir uma etapa manual. Então, nós configuramos isso aqui de forma bastante rápida. Por trás, a interface com SAP em si, é importante ressaltar que a gente não está
modificando nada do SAP, nós estamos respeitando todas as configurações, todas as seguranças. O monitor está em outra camada, então quando nós chamamos as interfaces para fazer uma amiga, para fazer uma Miro, para fazer uma folha de serviço, uma nota writer, um lançamento de contas a pagar, uma entrada sem pedido, o que quer que seja, a gente está respeitando todas as configurações do SAP, ok? Os jobs eles são executados de forma automática, né? Ou seja, nós configuramos dentro do cenário, dentro do fluxo dele, quais etapas são automáticas. Aí nós temos um job, esse que é a automação. Esse job, o que ele faz? Ele olha todas as notas, olha se a etapa anterior está concluída, está verde, e executa. Tá? Executa e vai executando em sequência. E aí esse job pode ficar rodando em 5 minutos, 10 minutos. Tá? Nós temos clientes que ele roda de 1 em 1 minuto. Tá? Temos clientes que rodam em 1 minuto. Isso também varia muito de empresa para empresa. E só uma coisa que eu acabei não falando no início, nós temos esse status aqui que vocês estão vendo no monitor, ele representa as etapas, né? Ou seja, quando ele está verdinho, ele já concluiu, passou por tudo. Se ele está com vermelho aqui em cima, significa que alguma etapa deu erro, né? E se está amarelo, ele está em processamento. Por último, uma coisa bastante relevante, o monitor, além de ele executar, ele também executa, ele também lê os documentos que são feitos nas transações normais, ou até mesmo por alguma outra automação, alguma solução que vocês possam ter parcialmente, desenvolvida dentro de casa, ou comprada que não atenda a todos os cenários. Então, enfim, nós lemos todos os documentos. Então, o monitor aqui, ele vai estar sempre atualizado com as etapas, sejam essas etapas feitas automaticamente aqui pelo monitor, manualmente pelo monitor, ou pelas transações normais, vindo de digitação normal, ou de alguma outra automação que vocês já possam ter. Tá? Isso é comum, nós já implementamos, a gente chama até de encapsulamento, ou seja, a gente encapsula o que os clientes já possuem aqui. Ok? Pessoal, esse aqui é meu último slide por enquanto. Só queria dar uma noção aqui para vocês das variações de cenário, vocês estão vendo? Então, aqui, ó, um retorno simbólico, ó, fluxo das etapas, só tem o F-Writer. Aqui eu tenho embaixo, tá vendo, um pedido com workflow, nota de serviço com workflow. Aqui eu tenho até a própria criação de pedido, vocês estão vendo aqui, dependendo do cenário, nós podemos criar pedidos baseado no XML, atribuindo ao contrato, ok? Então é isso. Eu vou agora abrir para perguntas, ok? E eu também, depois eu vou, como eu prometi, vou me conectar no SAP e navegar um pouco lá e mostrar as configurações. Pessoal, as perguntas podem ser, obviamente, podem ser postadas, pode ser aqui, vocês me questionando aqui, direto aqui pelo canal de voz, ok? Zaqueu, bom dia. É Sila que está falando. Lázaro. Você tá, eu estou vendo aqui que você pode configurar vários fluxos diferentes, né? Várias etapas. Uma etapa da erro é possível reprocessar, por exemplo, fazer aquela manual continuar em reprocessamento, ou não? Uma vez que deu o problema, você tem que fazer todo o restante do processo manual. Olha, quando a gente encontra algum erro, nós interrompemos o job automático daquela nota. Porque, pensa bem, o job roda a cada 5 minutos. Se ele encontrou um erro ali, de qualquer coisa, erro de período, centro de custo bloqueado, qualquer coisa do tipo ao longo do processo, ele para. Aí tem que alguém entrar, né, e executá-lo manualmente. Tá? Aí o restante das etapas, aí segue automático. Tá? Mas uma etapa em si, em erro, ela não é mais rodada pelo job. Ok? Ok, muito obrigada. Bom dia, tudo bem? Bem. Uma pergunta sobre... Eu entendi que tem uma variedade de cenários que você pode atender. Eu imagino que de acordo com alguns parâmetros que você configura, não é isso? Aí ele determina pelo CFLP se ele
Eventualmente, pode ter notas que fogem desse parâmetro. Aí ela deve ficar presa para você determinar qual é o fluxo correto. Seria isso? Uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Nós usamos não só o CFOP, mas é uma combinação de CFOP, lei fiscal, CNPJ do fornecedor, NCM e também o enhancement. O enhancement, a gente Perfeito. enhancement point, por exemplo, tem lugares que nós implementamos que nós definimos o cenário pelo pedido de compra. Tá? Amarrou o pedido de compra, a gente vai dentro do pedido de compra, vê se aquele pedido é de ativo, o que é, e a gente atribui o cenário. Tá? Então, com isso, a gente tenta fazer com que, ao receber a nota, ela seja endereçada no cenário correto da forma mais automática possível. Quando isso não acontece, aí o usuário entra aqui, ó, redefinir cenário, né? Ou modificar cenário. Aí é feito manualmente. Mas com isso, Perfeito. a gente tem um grau de acerto bastante grande. A gente consegue encaminhar bem as notas para o cenário correto. Porque senão, Inclusive, redefinir. se a gente não encaminha, as etapas automáticas não se iniciam. Eles ficam, esse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Em branco, ele não tem cenário. Mas a gente tem um grande percentual de acerto. Tá? Uma pergunta sobre o seu pacote de serviço. Uma vez que você contrata o seu serviço, ele diferencia por nível de, por exemplo, está tudo incluso ou não? Esse tipo de nota é um pacote X, você tem que pagar a parte. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi a pergunta. Entendi. O nosso, a gente dá o suporte em tudo que foi implementado, ok? Dá o suporte em tudo que foi implementado. E o nosso suporte ele cobre não só a automação, mas também modificação legal, alteração de XML, modificação de prefeitura. A gente atende a todos os componentes da solução. Tá? E tem também, nós temos, compõe o suporte, uma inclusão, modificação dentro de um pacote de certos cenários. Tá? Você pode incluir, modificar cenários por mês. Tá? Quando isso, aí a gente vai por um projeto de uma change request. Né? A gente cobre uma quantidade assim, significativa de mudanças. Tá? Nossos clientes estão usufruindo bastante. Tá? Depois eu pergunto isso porque uma vez eu tive um problema num que uma outra prestadora de serviço falaram, não, a gente só cobre, por exemplo, pedido de compra. Se você quiser qualquer outro cenário, é um pacote à parte. Não é assim. Tá. Só um pouquinho aqui. Rose, eu acho que a gente tem, faltando 5 minutos, tem problema se a gente ultrapassar um pouco depois das 11h50? Não, pode seguir até as 11h50, não tem problema, não. Então, às 11h45 dá para aguentar, tá bom? Ok, perfeito. Uma pergunta aqui no chat, assim, soluções já implementadas, tá? Eu tinha mencionado, nós já temos esse caso, temos clientes de referência que já tinham uma solução, ou até feito dentro de casa, algumas automações. O que nós fizemos? Nós incorporamos, tá, dentro do monitor. Então, se já tem uma interface lá que roda um amigo, que faz aponta para imprime um código de barra, qualquer coisa do tipo, nós colocamos aqui dentro do fluxo, tá? E a gente incorpora aquilo que já está feito. Isso acaba acelerando o projeto, tá? Isso acaba acelerando bastante o projeto. A gente tem que redesenhar o que já está funcionando no cliente, tá? Uma excelente pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, os diferenciais aqui da nossa solução com outras do mercado, sabemos que tem diversas. Eu pontuaria aqui essa plataforma cloud, tá? Bastante rápida, bastante performática, tem um cost saving de infraestrutura, esse é um ponto. O outro ponto é a questão como a gente captura todas as notas de prefeitura, a gente tem um acerto bastante grande, uma cobertura bastante grande. Por último, eu colocaria a flexibilidade e a manutenção dos cenários e das etapas, tá? A maneira com a qual a gente implementa e com a gente dá manutenção pós-go live, tá? É um diferencial. E nós temos, depois eu vou deixar meu contato com vocês, nós temos aí clientes de referência para confirmar. Deixa eu ver aqui.
Tem aqui uma pergunta, se cobra algum diferencial de volume por NFE de entrada? Sim, tá? Nós temos uma banda. Como a gente estima assim, o nosso serviço de manutenção? Ele é por banda, até 5.000, até 10.000, até 30.000, até 40.000 XML. Então, não é exatamente isso, esse é um dos componentes, tá? Que a gente determina o valor dos serviços, tá? Mas, assim, isso e a quantidade de cenários. Tá? Esses são os dois principais fatores aí que a gente determina o tempo do projeto, né, o custo do projeto e a manutenção. Uma outra questão aqui é em casos de alto volume, não só de documentos recebidos, mas também de CNPJ ativos. É uma pergunta bastante interessante, tá? Bastante interessante. Como lidar com alto volume? Tá? Como lidar com alto volume? E aí eu volto aqui no início da arquitetura para falar um pouquinho. Tá? Lidar com alto volume, nós temos alguns desafios. Não só aqui na nuvem, tá? Mas também como a gente trata esse volume uma vez que a gente recebe essa carga dentro do SAP. Tá? Então, é a nuvem, é a escalabilidade aqui desses componentes que estão fora, e também é a capacidade de trabalhar com multiprocessamento aqui dentro do SAP, ok? Nós temos clientes aí que já rodando há mais de ano, tá? Que recebem aí o volume até 30, 40 mil notas, às vezes chega a 50 mil notas por dia, tá? Nós atendemos esse volume nessa infraestrutura sem nenhum gargalo, tá? O tempo médio de processamento, mesmo nesse volume, não chega a mais do que 1 minuto e meio, tá? Depois que a gente pega a nota. Então, é bastante essa arquitetura aqui. No início, a gente também estava experimentando, quando a gente construiu isso aqui em 2017, mas aí, à medida que a gente foi implementando, a gente ficou bastante seguro com o volume. E quantidade de CNPJs também não tem problema, tá? Não tem problema. Nós temos, inclusive, temos clientes com mais de 1.000 CNPJs. Okay? A questão do Simples Nacional, só um instantinho. Sim, a gente, assim, Simples Nacional, ok, ICMS desonerado, ok. Essa questão está muito naquela parte que eu mostrei da conferência, a comparação entre pedido de compra e impostos, tá? Então, nós tratamos todos os cenários. Nós temos clientes bastante grandes aí que recebem todos os tipos de cenários e combinações de leis fiscais possíveis, tá? Realmente não tem problema. Qual o tempo médio da implementação? É uma outra boa pergunta. O tempo médio, ele está muito associado à quantidade de cenários que nós vamos implementar, tá? Eu diria assim que em 10 semanas nós colocamos aí uns 15 a 20 cenários, que é o mais usual. Geralmente 15 a 20 cenários cobre a grande maioria, tá? Mas fizemos projetos de 3 semanas. A gente focou só em fazer um cenário de CTE. Tá? O monitor ele roda na semana 2. Tá? A gente implementa aqui, na semana 2 dá para dar go live e começar a puxar todas as notas. Okay? A pergunta, assim, funcionalidade Fiori. Excelente pergunta. Aquele monitor que eu mostrei não era o Fiori. Nós temos algumas chamadas do Fiori, mas a nossa funcionalidade no Fiori nós vamos lançar em agosto, tá? Em agosto. Então, em agosto a gente vai ter, não é exatamente aqui como vocês estão vendo no monitor, o Fiori tem as suas vantagens, suas desvantagens, a gente tem que reconstruir, tem que repensar a maneira como a gente faz, tá? Mas em agosto a gente vai ter isso, inclusive até vou voltar aqui, ó, nos meus contatos aqui, para vocês terem e me cobrar quando for isso, tá? A gente pode até agendar uma outra apresentação dentro do Fiori. Tem que fazer mais uma pergunta? Claro. Acho que por texto é difícil escrever. Em relação a CTE, é o mesmo monitor? Exatamente o mesmo monitor. Tá. Aí em caso de CTE de vendas, não um pedido de compra de frete, mas um frete relativo a vendas, ele vai buscar o documento de vendas, faz algum tipo de comparação? É assim que quando a gente recebe o CTE, a gente vai naquela tag e vê a nota que ele está carregando, né? A gente pega aquela nota, vai na origem, vê dentro do SAP do que aquela nota é. Tá?
E, na verdade, é por aí até que a gente atribui, até associa aquela questão de atribuição do cenário. Então, quando a gente já vê que é uma nota de venda, já define que é um CTE que é de uma venda, e aí, para ele vai ter um cenário. Se vai cair a um pedido de compra, tá? Se vai criar pedido com base em algum contrato guarda-chuva, então aí ele vai. Se é uma nota de compra, a gente identifica que é uma nota de compra, a gente associa o cenário de CTE de compra, que muitas vezes ele fica sendo um débito posterior no pedido original da matéria-prima, tá? E aí vai, tem CTE de transferência, CTE de ativo, então a gente usa as notas que estão ali dentro do CTE para definir o cenário, é uma das maneiras. Show. Muito bom. Pessoal, infelizmente eu acho que não vai dar, quer dizer, certamente não vai dar tempo de eu navegar aqui no SAP. A gente está indo para o final, ainda tem tempo para mais algumas perguntas, acho que ainda temos 2 minutos aqui. Eu só queria deixar aqui disponível com vocês o meu contato telefônico, também o meu e-mail, tá? Porque alguma outra pergunta que vocês não tiveram tempo ou venham a ter aí nos próximos dias aí, ou em qualquer momento, pode entrar em contato conosco, tá? Eu só queria fazer um último comentário aqui sobre uma pergunta que acho que passou lá, a questão de clientes, tá? Eu só queria fazer destaque de alguns clientes nossos, que vocês estão vendo aqui, tá? Nós temos diversos clientes onde a gente coloca o componente on-premise, tá? Essa solução também pode estar on-premise, totalmente in-house, tá? Mas nessa solução que eu falei aqui, cloud, esses são os principais clientes que hoje nós estamos atendendo. Tem lojas americanas, um alto volume, log, parte de logística total, que é de combustíveis, que também tem toda a sua peculiaridade aí de Industry Solution, de oil and gas, Cefid, que é farmacêutica, tá, ok? Esses são os principais. Nessa arquitetura que eu estou mostrando, ok? Eu volto aqui para vocês anotarem meus dados. Pessoal, eu creio que eu respondi aqui todas as perguntas. Alexandre, tem mais uma aí do Tiago Riga. Por favor, para ele a gente já encerra. Pode ser? Perdão, não ouvi? Temos mais uma pergunta aqui do Tiago, aqui no chat. Se você puder responder para ele, você já responde e a gente encerra, por favor, tá bom? Deixa eu ver aqui, do Tiago. Do CTE. Sobre o CTE, a ferramenta possui um controle de ocorrência. Tiago, eu queria saber o que você queria dizer com ocorrência aqui. Não entendi muito o que significa ocorrência. Assim, se é duplicidade, a gente checa, tá? Se está carregando a mesma nota, a gente checa. Algum problema na entrega. Sim, o que acontece sobretudo quando é um CTE de compra, porque o CTE ele também está carregando a sua nota de compra. Se a nota de compra tem algum erro, alguma divergência lá no monitor, quando chegar esse CTE, ele checa a nota de origem e diz, a nota de origem dele também tem algum problema. Tá? Então, ele fica com aquele sinal vermelho lá no monitor. Tá? E até, só queria falar assim, todos os eventos, tá? O CTE, cancelamento de fornecedor, carta de correção, nós trazemos para dentro do monitor o conteúdo, tá? Que o fornecedor lá digitou. Ok? Pessoal, bom, anotem meu e-mail, podem enviar outras questões aí. Estamos disponíveis para fazer a apresentação e também fazer uma prova de conceito, tá? Que é instalar a nossa ferramenta no SAP de vocês, tá? Fazer um caso de teste, a gente faz muito isso com os nossos clientes, nossos prospects, tá? Estamos à disposição. Eu agradeço muitíssimo ao tempo de todos e aguardo o contato de vocês aí. Tenham um bom dia. Pessoal, muito obrigada a todos, muito obrigada, Alexandre.